Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores da noite, Vicente Cardoso, Alexandre Moll e Irlei Souza, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Vicente. Boa noite, meu amigo Irlei. Tudo bem, né? Aos amigos internautas também, nossas saudações. Vamos começar o nosso estudo com o nosso companheiro Vicente aqui. Fica à vontade, Vicente. Primeira pergunta é sua. Boa noite para todos. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite nessa semana. A pergunta é o seguinte: está correto falar de que sou espírita kardecista, que frequento o kardecismo, o centro de mesa? Eu diria que é um equívoco, porque na verdade não existe kardecismo e não deveria haver também kardecista, embora haja kardecistas. Kardecismo a gente coloca de que seria tudo aquilo que seria oriundo de Kardec. A doutrina espírita não é oriunda de Kardec. Allan Kardec só teve um papel importante em recolher todas as comunicações esparsas dos espíritos e organizá-las metodicamente, dando a elas um contexto doutrinário. Este foi seu papel. Na verdade, todo o conteúdo doutrinário não é de Allan Kardec, embora ele teve a sua coparticipação em algumas notas, em algumas observações pessoais, numa complementação do raciocínio dos espíritos. Porque o kardecismo implica oriundo de Kardec. Como a doutrina espírita não é oriunda de Kardec, mas sim dos espíritos, a palavra certa é espiritismo, porque o espiritismo é tudo que é oriundo dos espíritos. Kardecista seria seguidor de Kardec. Eu digo para vocês, eu não sigo Allan Kardec, eu sigo a doutrina espírita. Eu sigo a doutrina espírita, porque uístas são seguidores, por exemplo, budistas. Budistas são seguidores de Buda. Kardecista implica ser seguidor de Kardec. E nós não seguimos Kardec. Nós seguimos Jesus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, perguntou qual foi o modelo que Deus ofereceu aos homens para servir de quê? De guia e modelo de perfeição. A resposta foi muito racional. Vede Jesus. Então, o único que nós haveremos de seguir é Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora, sendo o praticante do espiritismo, é o espiritista, é o espírita, é esse o seguidor do espiritismo, que hoje se traduz na doutrina espírita. Então, espírita é todo seguidor da doutrina espírita. Espiritista é a mesma coisa. Agora, centro de mesa, esse tempo já passou. Na verdade, os centros espíritas não são centros de mesa. Essa mesa está aqui, é porque essa mesa é cômoda. Essa mesa nos permite que a gente sente em volta dela e tenhamos nós realmente uma condição mais de etiqueta para estar dirigindo a todos vocês. Então, não quer dizer que tem essa mesa, esse centro seria um centro de mesa, ou um centro kardecista. Não existe centro espírita kardecista, como a gente ouve muito falar, até mesmo pelos próprios espíritas. Então, é importante que nós sigamos a doutrina espírita, e não o senhor Allan Kardec. Allan Kardec agora deveria estar muito triste, pensando com ele mesmo, de que muitos de nós conseguem realmente figurar a pessoa dele no criador, no fundador da doutrina espírita. E, no entanto, ele não é criador e nem fundador da doutrina. Ele é um
compilador de todas as comunicações que os Espíritos trouxeram através de um variado número de médiuns em lugares diferentes. Esse foi o papel dele, de concatenar, juntar e dar um sentido de método, de aprendizado, de ensino, metodologia de ensino. Esse foi o papel dele. Então, na verdade, nós não somos espíritas kardecistas, nós somos espíritas. Então, eu recomendo a vocês a tirar esse adjetivo kardecista, ou kardecismo, porque a doutrina não é oriunda de Allan Kardec. Viu? Embora a gente o tempo todo quer fazer com que Allan Kardec falou isso, Allan Kardec falou aquilo. Allan Kardec não falou quase nada. Para não ser muito arrogante aqui, dizer nada. Eu estou dizendo quase nada. Ele falou quase nada. Embora algumas notas e breves observações após algumas colocações dos Espíritos. Salvaguarda muito pouco. Então, por isso que nós não podemos colocar o ele como sendo o fundador, o criador. Buda, sim. O budismo é uma filosofia oriunda de Buda. Então, Buda tem seus seguidores budistas. Aí sim, aí faz sentido. Porque a doutrina filosófica é de Buda. Então, a doutrina espírita não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Por isso que a palavra espiritismo ela está cunhada em dois vocábulos. Espírite e ismo. O ismo é um sufixo na língua portuguesa, quer dizer oriundo. Budismo, oriundo, Buda. Cristianismo, oriundo do Cristo. Espiritismo, oriundo dos espíritos. Viram? Então, para isso, todo praticante da doutrina espírita, ele é espírita, por excelência. Obrigado. Muito bem respondido. Tem uma pergunta aqui bem interessante. A pessoa pergunta assim, ouvi dizer que o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo. Isso é verdade? Bom, depende de que mundo espiritual nós estejamos falando. Se nós estamos falando de colônias, né, ou de regiões espirituais que estão ligadas ao planeta Terra, o tempo é o mesmo. Não tem como ser diferente. Por quê? Porque essas regiões espirituais, elas estão presas ao mesmo campo gravitacional do planeta. Então eles fazem os mesmos movimentos geofísicos que o planeta faz. Rotação e translação. Então um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias. Então à medida que a Terra gira, essas cidades que estão presas ao campo gravitacional do planeta, fazem os mesmos movimentos. Então o tempo lá não é diferente. Então tem-se essa confusão, né? O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo físico. Na minha concepção não é, porque estudando as obras do André Luiz, a gente observa muito ele dizendo assim, né? Amanheceu em nosso lar, anoiteceu em nosso lar, cheguei ao nosso lar há 8 anos, passei 8 anos no mundo, no umbral, né? Ele desencarnou em torno de 31, em 39 ele se achava na colônia de nosso lar. Então a contagem de tempo que ele usou era a mesma contagem de tempo daqui do mundo físico. Agora, a concepção de tempo está muito ligado à questão da memória, da consciência, né? Por exemplo, se uma pessoa entrar em coma e ficar ali no hospital ali 5 anos em coma, quando ela acordar, talvez ela não tenha consciência que passou 5 anos, né, que ela estava imersa dentro do seu inconsciente. Então, se um espírito desencarna e ele vai para o mundo espiritual em perturbação espiritual e perde a noção do tempo, evidentemente que ele não sabe dizer quanto tempo se passou, mas que o tempo passou igual ao nosso aqui na Terra, passou igual ao nosso aqui na Terra. Agora, regiões espirituais que estejam fora, né, desse nosso campo gravitacional, aí a contagem de tempo obviamente é diferente. Por exemplo, o dia lá em Saturno é diferente dos 24 horas. Depende do tamanho do planeta, da sua massividade, né, e do tempo que ele demora para dar um giro em torno do seu eixo.
O ano também é diferente, porque a distância dele do Sol é diferente. Então, a espiral que ele vai dar a volta demora mais tempo do que a Terra. Então, a questão de tempo ela é muito relativa do ponto de origem. Nosso ponto de origem da Terra, nós temos a contagem de tempo que não é necessária para a gente, né, marcar a nossa própria história. Mas quando o espírito adquire uma certa evolução, ele tem uma concepção de tempo diferente no sentido da evolução. Por exemplo, qual é o tempo de Jesus, né? Um espírito do nível crístico, evidentemente que a concepção dele é diferente da nossa. Nós, como estamos ainda nesse aspecto ainda quase primário da evolução, a gente precisa de contagem de tempo, né, para a gente fazer uma marcação e para a gente nos orientar do ponto de vista da evolução. Então, é isso que eu penso. Boa noite. Qual o sentido encarnatório de certos espíritos que encarnam e apresentam, cedo na infância, os seus dons intelectuais, adiantados para o atual precoce no momento? Se nós observarmos a geração, Deus do princípio do mundo, há mais de 4,5 bilhões de anos, quando nós fomos o princípio inteligente homônada, depois, através de vários milhares e milhares de anos, mineral, vegetal, hominal, aí chegamos aos pitecantropos, neandertais, que nós era do mundo primitivos. Depois passamos para o mundo de provas e expiações, a qual nós estamos. Observamos nós aqui. Nós mais jovens, como é o meu caso, que estou com 27 anos, quando nós nascemos, a gente nascia com o olho fechado, com aquele cinto amarrado no umbigo, ficava 7 dias ou mais com o quarto fechado, não podia entrar luz. E nós íamos crescendo. Quando chegava 1 ano, 2 anos, chegava a visita na nossa casa, o que a gente fazia? Corria para debaixo da cama, debaixo das cadeiras, debaixo da saia da mamãe. Não era isso? Olha a evolução que está tendo hoje. Esses espíritos com QI muito elevado, que é chamado de crianças índigo. Crianças índigo por quê? Eles têm uma aura meio azulada. Mas é preciso ser trabalhado moralmente pelos pais, que pode tender tanto para o bem quanto para o mal. São crianças de 3, 4 anos dando um show na televisão, na mídia. Nós vemos programas de televisão, Raul Gil, aquelas crianças, cada menininho que dá um espetáculo. Eu estava certa vez numa padaria, na fila para pagar o pão que eu tinha comprado. E tinha um garotinho na minha frente com a sua mãe, ele deve ter no máximo 3 a 4 anos. E ele ficou me olhando. Aí eu olhei para ele e sorri. Ele me perguntou, qual é o nome do senhor? Eu falei assim, eu chamo Irley. Aí eu chamo Ricardo, muito prazer. Será que nós, naquela época, faria isso? Então, meus queridos amigos, são irmãos com a evolução de inteligência muito evoluída, mas precisa da educação dos pais. E é o momento da responsabilidade dos pais. E tem muitas crianças que dão ensinamento para os pais. Ô papai, por que você mandou para mim nunca fumar e você mandou comprar cigarro? Não é isso? E lamentavelmente, meus queridos amigos, vemos a mocidade hoje. O que está acontecendo? Na nossa época,
Nossos pais, ó, se você passar de 22 horas, vão ficar de castigo e tal. Hoje sai meia-noite. E quantos, o dia que meu filho crescer, ele escolhe o que ele quer. Não. Chega uma senhora, pede Raul Teixeira e pergunta: Raul, meu menininho está com 1 ano e 8 meses, quando eu tenho que começar a educá-lo? Ô, minha querida irmã, você já perdeu 1 ano e 8 meses de educação, porque a educação é no útero. Vejamos essa casa maravilhosa que é a casa de Jesus Nazaré. Terça-feira, quase 200 pessoas, mais de 150. Hoje está pouquinho encarnado porque é o jovem Alexandre que vai fazer a palestra, então veio reduzido. Mas se fosse o Amaral, estava lotado até lá em cima, né? Então, vê a moral que ele está com ela. Aí nós olhamos na evangelização. Cadê os nossos jovens? Cadê as crianças espíritas para começar a estudar a evangelização? Vem cá para vocês verem. Numa casa dessa dimensão, se chegar no sábado, então deve ter 10, 15, 12 no máximo. E os jovens? Cadê? Então eu acho que aqui em Divinópolis não está tendo mais nem criança e nem jovem, só está tendo velhínguas em nós. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Porque os pais, nós pais, somos responsáveis pela queda dos nossos filhos. Nós temos aqui uma pergunta que chegou ainda há pouco. Hoje há um tema recorrente na sociedade, que é o da ideologia de gênero. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Bom, com relação à proposta espírita, no presente momento, nós não temos muitas informações da espiritualidade sobre a questão. Porque é um tema novo, que está em voga, na mídia, por todos os lados, e os espíritos, na verdade, não nos trouxe de pronto nenhuma resposta. Mas podemos tirar das entrelinhas das obras espíritas ensinamentos capazes de poder responder à questão da ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? No ano de 1995, numa conferência mundial da ONU, em Pequim, reuniram-se ali vários elementos de uma sociedade europeia, na onde o pessoal da área de ciências humanas apresentaram uma proposta chamada ideologia de gênero, na qual se propõe, de uma forma, fazer com que toda criança nascida não tenha uma identidade sexual. Tanto faz o menino quanto a menina. Então, na ideologia de gênero, não haveria criança masculino e feminino. Por quê? Para permitir que quando eles crescessem e pudessem fazer a sua escolha, aí sim, ele teria uma identidade sexual. Então, quer dizer, a ideologia de gênero, ela não tem identidade sexual. É uma proposta puramente materialista, arrogante, petulante, que é uma filosofia que quer destruir a família, a sociedade, o ser humano, porque eles não têm visão espiritual, não têm visão universal, cósmica da espiritualidade. Eles não têm conhecimento de antes, durante e depois da existência. Eles não acreditam na pré-existência da alma, na sobrevivência dela. Então, os homens não têm alma. Na visão aqui dos europeus, nessa ideologia que faz com que os nossos filhos nascem. Eu vou chamar, é menino, é menina? Não. É intersexual. Vai, peraí. Então vamos aguardar quando ele crescer e ficar jovem, ele vai fazer opção sexual. Não, eu vou ser homem. Então agora é homem, aí vai registrar ele
lá no cartório de forma civil a partir de então. Porque, juridicamente, todos nós nascemos, certo? Somente 2 gêneros, masculino e feminino. E não tem outro não. Não tentam não, porque não existe outro gênero. Embora existam os chamados transgêneros, certo? Mas não existe, na verdade, existencialmente não existe. Agora, o que acontece é que essa filosofia, ela quer colocar em nossa goela abaixo, de que nós vamos ter que aceitar uma ideologia puramente materialista, que quer fazer com que a escola onde os nossos filhos estudam, o banheiro, ele serve tanto para os meninos quanto para as meninas. Até nisso a proposição da ideologia, essa filosofia. Então, querem fazer com que os nossos filhos que não nascem com problemas de quê? De identidade sexual, seja colocado no mesmo nível daquelas crianças que nascem com problemas de identidade sexual. Viu? Então, eles querem fazer com que a gente adote uma filosofia que nós perdemos as nossas referências de nossa identidade. Porque, na verdade, o espírito, ele é assexuado. Ele é assexuado. Ele não tem sexo. Mas na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, perguntou por quê. Algumas vezes, sendo nós assexuados, nós optamos nascer homem ou mulher. Quer dizer, masculino ou feminino. Então lá colocou que não importa essa questão de fazer a escolha da identidade sexual. O mais importante é que nós renascemos nessas condições para passarmos pelas provações que a existência nos coloca. Então, o que nos elege a escolha não é o gênero, mas as provas por onde haveríamos de passar. Porque se eu não reencarnasse como homem e me reencarnasse somente como mulher, como é que eu haveria de entender e conhecer as coisas que somente os homens conhecem? Que é do naipe, que é do costume do homem viver, fazer, aprender. Se eu reencarnasse somente como homem, como é que eu haveria de aprender o que as mulheres conhecem e sabem? Por isso que o espírito é assexuado. Por isso que nós fazemos uma escolha por este gênero, masculino ou feminino, para que nós possamos aprender de ambos os lados, na existência, o que aprende ambos os lados. Porque se eu reencarnasse perpetuamente somente como homem, eu perderia toda a referência, todo o ensinamento, tudo aquilo que os homens fazem, conhecem e vivem. Como eu preciso dessa bissexualidade, quer dizer, esse meio caminho, esse meio termo, porque bissexualidade não é viver hétero ou homossexual, não é isso não. Bissexualidade é aquilo que o Espírito, Mateus, no capítulo 19, no item 5 a 12 do seu Evangelho, o Evangelho do Cristo, falou dos eunucos. Os eunucos que são filhos de mães, os eunucos que a sociedade fazem, mas os eunucos que a evolução fazem. Porque é que é momento em que nós, espírito, não precisamos mais da predominância da personalidade sexual, homem ou mulher, mulher ou homem. Então, essa visão aqui, ela quer derrubar, porque eles não conhecem a visão espiritual, eles não conhecem de que a necessidade de podermos reencarnar em tais gêneros. E aqueles que nós chamamos de transgêneros, com todo respeito a eles, é diferente do homossexual transgênero. Então, nós temos os chamados transgêneros equidistante, e aqueles que, na verdade, digamos assim, ecodistante, quer dizer, são aqueles que, na verdade, aceitam e não aceitam a condição existencial. Ideologia de gênero está chegando aí. Eu aconselho a vocês, não entra na situação, cuidado com essa filosofia que vai fazer com que uma sociedade engula coisas erradas, porque ela defende, ela até se coloca a questão da pedofilia, tá? Oi? O incesto,
Então, veja vocês que um pai pode ter relação sexual com seus filhos, o incesto. Isso é um absurdo. São ideologias que, na verdade, estão renascendo entre nós aí, puramente materialistas. Então, a doutrina espírita, na verdade, os bons espíritos ainda não disseram nada acerca da questão. Está ainda em voga a situação, mas eu posso garantir para vocês que a doutrina espírita jamais vai coadunar com essa visão, dessa ideologia, tá, de gênero. Porque é muito importante, na lei dos homens, a criança ser registrada como masculino ou feminino, porque senão vai ter problemas jurídicos. Então, meus amigos, esta questão aqui é muito séria, ela tem que ser discutida numa palestra, num seminário, porque tem pontos aqui, que eu não disse para vocês, pontos que realmente, que temos que tomar cuidado, porque são contradições, que eles estão tentando colocar na minha boca, na boca do Alexandre, do Sorrirley, em nossas bocas. E assim, a doutrina espírita jamais vai admitir tal ideologia de gênero. Não será conivente, embora respeitamos por quem se propõe estabelecer uma linha de demarcação, porque aqueles que vão nascer normalmente sem conflitos de ideologia, de identidade sexual, vai ser colocado no mesmo nível daqueles que nascem, que é um número muito menor que nasce com problemas de identidade sexual. Então, vejamos nós que não podemos concordar com isso. Eu digo para vocês, pastores, padres estão quebrando pau para cima dessa filosofia que chegou recentemente aqui no Brasil. E tem grandes defensores dela. E nós também, espíritas, vamos quebrar o pau. Se depender de mim, eu vou quebrar o pau. Porque eu não admito que a doutrina espírita venha a ser conivente. E eu também, como espírita, não vou admitir, porque isso é uma filosofia que vem derrogar os princípios da ética e da moral. Vem contradizer realmente a espécie humana. Aqui que Protágoras já dizia em toda a sua filosofia, o homem é a síntese, o homem é a somatória de tudo. Então, por isso que eu estou hoje num corpo masculino. E amanhã, certamente, optarei por um corpo feminino, para que eu possa realmente ter um desenvolvimento da minha condição de bissexualidade, certo? Uma condição de eunuco, que a evolução fará de mim esse espírito angelical, que não tem sexo. Obrigado. Bom, lembrando, né, Vicente, que só tem duas combinações cromossômicas, né? XX e XY, né? Tem que combinar com a natureza essa questão aí. Só duas. Que eles não estão sabendo ainda disso, não. Isso aí, na verdade, gente, como o Vicente colocou, tem toda uma intencionalidade. A intencionalidade é clara, né? São as correntes materialistas, ditas progressistas, né? De progressismo não tem nada, querendo destruir o que eles chamam de uma sociedade patriarcal, que para eles é um modelo de sociedade que tem que ser destruído. Pai, mãe, filhos e tal. Agora, não apresentam em contrapartida uma sociedade que seja melhor, uma que seja através da família. Então, você destruir para construir o quê? Uma sociedade individualista que derroga os preceitos religiosos e os preceitos da família. A experiência já teve algumas, a União Soviética foi uma, e entrou em falência, não só em falência econômica, em falência social principalmente. Os índices de suicídio lá eram os maiores de todos os tempos, porque o ser humano perde o norte. Então são correntes materialistas que trouxeram essa ideia, mas esqueceram de combinar com a natureza, porque, como eu disse, a natureza tem duas combinações cromossômicas. Agora, se a criança nasce e ela tem um viés realmente, né, de psiquismo indefinido com relação à questão sexual, ela tem que ser acolhida, respeitada e tratada com respeito e carinho. Mas se tomar a exceção pela regra, aí nós vamos conturbar todo o meio social onde nós estamos vivendo. Eu também concordo com as opiniões. E, Alexandre, e para complementar, existe a chamada igualdade formal e a igualdade material. Aristóteles, em todo o seu conceito filosófico, já se propunha essa questão de igualdade formal. Hoje, o princípio legal
Na Constituição de 1988, no artigo 5, diz que todos nós somos iguais perante o quê? A lei. Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então vejamos nós que a lei nossa nos coloca em pé de igualdade. Pelo princípio da equidade. Direitos são iguais. Tá? Agora, perante a lei divina, nós não somos iguais. Certo? Cada um de nós está numa condição evolutiva, embora Ele nos criou igual. Mas cada um de nós, pelo seu esforço próprio, está mais ou menos adiantado em relação a outros que não querem crescer espiritualmente. Então, a igualdade material, o homem não é igual à mulher. A mulher não é igual ao homem. Até mesmo entre as próprias mulheres, há uma diversidade feminina. Há uma diversidade. Vocês mulheres são iguais? Olha o penteado de vocês. Olha o modo de vestir, o modo de relacionar, o modo de trajar. Olha os homens, estão com roupas diferentes, cabelo diferente. Até mesmo o próprio gênero, entre os próprios gêneros, nós somos desiguais. Então, materialmente, nós não somos iguais. Somos iguais perante o princípio da equidade, que é um princípio da lei dos homens. Aí sim, aí nós somos, em termos de direitos, iguais, mas materialmente jamais. Gênero feminino, gênero masculino. Então esse negócio de colocar a coisa no meio do caminho não funciona. Sim, sim, não, não. Seja o nosso falar, dizia Jesus. Obrigado. Bom, queria saber se atrapalha, porque eu sou católico, sou da pastoral, da igreja, estou vindo aqui não tem algum problema eu frequentar essa casa? Minha esposa faz tratamento aqui, mas ela não consegue vir toda vez sem mim. Parece que tem alguma coisa querendo que ela venha. Bom, não tem problema nenhum, absolutamente. É uma questão de foro íntimo, né? Para nós espíritas, não há problema nenhum. Nós recebemos aqui com muito prazer católicos, evangélicos, ateus, né? Isso pouco interessa. Isso aqui é muito mais uma sala de aula, um lugar de discussões, de debate, de crescimento espiritual, do que exatamente um centro religioso, né? É lógico que nós temos a religião como consequência da moral, mas a doutrina espírita, acima de tudo, uma filosofia. Então, para nós é indiferente, a gente não quer saber de que religião que a pessoa é, ou se ela não tem religião nenhuma, não nos interessa. O que nos interessa é acolher a todos, né, e envolver a todos nessa psicosfera de paz, de união e de fraternidade. Agora, se você chegar lá na igreja católica e falar que você está frequentando a casa espírita, talvez eles não vão te recomendar que você continue a vir aqui, né? Mas, enfim, cada um tem a sua visão. Mas isso aí é uma questão muito pessoal. Se você, por exemplo, você pode continuar sendo católico e frequentar aqui, qual o problema? Né? A gente não vai não exigir nenhuma exclusividade que você se torne espírita. Com o passar do tempo, aí, naturalmente, a pessoa faz a escolha. Eu era católico, como a maioria de nós aqui éramos, né? E fui frequentando o centro espírita, fui gostando, fui me adaptando e achei, né, o meu caminho, que é aqui no centro espírita, aqui dentro da doutrina espírita. Agora, naturalmente, eu fui deixando de lado de frequentar a igreja. Minha esposa é católica, de vez em quando ela me chama para ir na missa com ela se sente bem, eu vou, né? E se for preciso também receber a hóstia, a quem eu respeito muito, aquele ritual, né, da Eucaristia, recebo também. Então não tem problema nenhum. Quando você está bem resolvido em relação a isso, né, não há nenhum tipo de problema. O que é feito com os espíritos que manifestam nas pessoas aqui na casa? Todos os irmãos desencarnados, que se manifestam através de médios, ostensivo ou não, médios com educação mediúnica ou não, porque a maioria desses irmãos que têm dom mediúnico não é expiação e nem é prova não, meus amigos. É um dom que nós temos. É um dom que muitas vezes nós é que preparamos para reencarnarmos com esse dom, que fomos espíritos em outras épocas
com grandes débitos e viemos com essas condições de ajudar muito aqueles que nós prejudicamos. E esses irmãos que manifestam aqui em tratamento espiritual, em acolhimento, ou seja, através da não educação mediúnica, esses irmãos, eles são orientados pelos irmãos da espiritualidade, inclusive nós, encarnados pelos médios, pelos aqueles que têm condição de dialogar com esses irmãos, é conversado com eles, porque fala, é doutrinado. Ninguém doutrina ninguém. Essa colocação, com todo respeito, quem diz é equivocada. Nós dialogamos, orientamos e muitas vezes chega a evangelizá-los. Então, normalmente, eles são dirigidos para lugares de acordo com as suas necessidades, os seus merecimentos. E muitos deles que vêm aqui, através desses irmãos, que muitos se manifestam até aqui dentro, na aula, no momento das palestras, ele é levado e ficam, muitas vezes, aqui na casa para ser conversado com eles em reuniões mediúnicas. Agora, isso é um dos temas que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos falar mais claramente a esse respeito, que é a interferência dos espíritos em nossas vidas. Então depende muito de cada um de nós. Porque não adianta nós conversar com aquele irmãozinho que se manifestou, dialogar com ele, e aquele irmão, ao sair dessa casa, chegando lá na rua, volta com seus pensamentos negativos, de ódio, de vingança, de mágoa, de egoísmo, de ciúme, seja o que for, vai atrair de novo esses irmãos para junto dele. Porque nós atraímos para nós os espíritos de acordo com a nossa evolução espiritual. Não vou entrar muito em detalhe, não, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar nesse assunto. Expiação e provas não é a sequência certa? Expiar em primeiro lugar e depois virão as provas. Vamos explicar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Na questão 246 do livro Consolador de Emmanuel, ele deu o conceito de provas e expiações. Ele coloca que as provas, as provações, é a luta que ensina ao discípulo rebelde preguiçoso a estrada da retificação espiritual. A expiação é as provas impostas ao espírito criminoso, malfeitor. Então veja vocês que há uma diferença, e a diferença é imperiosa. Por quê? Provações é a condição pelo qual nós nos passamos, nos colocamos para o crescimento espiritual. Toda vez que nós falamos em expiação, nós estamos falando com relação ao passado, não com o presente nem o futuro. Estamos falando com relação ao passado. Expiação é uma palavra que vem de dois vocábulos. Ex, pio. Ex quer dizer fora. Pio é expurgo, expurgação. Colocar para fora, através do expurgo, o que nós contraímos em outras existências corporais. Com isso, toda expiação necessariamente é uma prova. Mas nem todas as provas constituem expiação. Porque nenhum de nós cresce na dor. Só crescemos no amor. Se nós crescêssemos na dor, não precisaria de amar. Não precisaria do amor. Amigos, o crescimento espiritual só se dá através do amor, não da dor. A dor é um processo reparador. É um processo que visa fazer com que a gente dê uma olhada para trás e refaz tudo que nós fizemos. Só que desta vez agora vai fazer certo, porque o passado é imexível. Ninguém pode mexer no passado. Jesus dizia em todo o seu tratado: aquele que tomar do arado, não olheis para trás. Então aquele que tomar de uma nova existência como uma ferramenta de seu aperfeiçoamento, não lamente o passado. Porque o passado é imexível, não se mexe nele, só se pode mexer no presente.
Então, a aprovação é justamente esse travar conosco mesmo, certo? Essa luta que nos ensina o caminho da nossa retificação espiritual. Por isso que, para a gente poder realmente passar por um processo, é primeiro a gente arrepender das faltas. Depois do arrependimento dessas faltas, a gente então expia essas faltas. Expiando essas faltas, nós estamos reparando o passado delituoso. Foi por isso que Emmanuel diz que a expiação é a prova imposta ao espírito malfeitor, criminoso, que cometeu um crime contra si mesmo, a mais ninguém. Por isso, quando coloca aqui impõe, é a lei de causa e efeito que nos impõe. Todos nós estamos sujeitos a essa lei de causa e efeito. Então, essa atitude de ser imposta a nós, a termos que reparar um passado delituoso, é a grande misericórdia divina, que permite que eu e todos vocês possam reparar um passado cheio de nódias, cheio de erros, cheio de faltas. Por isso que as chamadas penas remissíveis são penas que podem ser reversivas, revertidas. Então nós podemos mudar o nosso passado? Não, mas podemos fazer um novo fim, como diz Chico Xavier. Se eu não posso voltar e fazer um novo começo, mas eu posso daqui por diante fazer um novo fim, porque em qualquer momento na trajetória evolutiva é momento de recomeçar. E o espírito, ele sempre recomeça na onde ele estacionou. O espírito não retrógrada, ele não retrocede na evolução, ele só retrocede socialmente. Mas como espírito, ele só avança. Ele pode até estacionar, ele estaciona, mas ele só vai à frente, porque tem somente a lei do progresso no livro dos espíritos. Não tem a lei do não progresso. Então, meus amigos, aqui é preciso fazer com que essa diferença, ela seja, em primeiro lugar, passamos pelos processos provacionais. Não demos conta. Aí a gente erra. Aí então expia a falta. Expiou pelas provas impostas novamente? Expiou. Então, você superou? Superou. Então você reparou os danos. Viu? Fiquei livre dos débitos. Fiquei livre dos débitos. Então, a reparação era necessária após o processo do arrependimento, que é a porta que se abre. Passa pelo processo, então, de você expurgar pela expiação. Expurgando, você então supera. Então, provas é superação. Assim como você faz uma prova de vestibular. Você vai dar conta de que você é capaz de quê? De ultrapassar aqui que foi estabelecido, o que é a nota, que vale. Então você deu conta que você sabe, que você está hábil a prestar um vestibular. Assim também são as nossas provas. É demonstração de habilidade para poder prosseguir no crescimento. Então não esqueça, só crescemos no amor. Por isso que tem as provas. As provas é para nos exercitar no crescimento, para ver se nós estamos realmente prontos a prosseguir a nossa caminhada. Obrigado. Uma pergunta aqui bem interessante, que é assim: os católicos dizem que não existe reencarnação, os evangélicos que não existem santos. Os espíritas falam da reencarnação, do mundo espiritual e de outras coisas. Afinal, com quem está a verdade? A verdade está com você mesmo. A verdade está conosco, né? Ela é uma construção. Então tem uma passagem evangélica lá que todo mundo aqui conhece, que foi ali naquele momento, né, do dia do julgamento e do sacrifício de Jesus. Em determinado momento, Pôncio Pilatos teria, eu digo teria porque é o que está escrito, né? Eu não tenho certeza que foi verdade. Teria perguntado para Jesus assim: diga-me, qual é a verdade? E Jesus teria se calado. Aí eu vou ser assim, bastante presunçoso de entender o silêncio de Jesus, né? Eu tenho a impressão que ele deve ter pensado assim: qual que é a verdade que você quer saber, Pilatos? A tua ou a minha verdade? Então, a verdade ela é muito relativa à condição evolutiva da criatura. Então, o conhecimento ele vem sendo construído.
A ciência funciona assim. Ao longo do tempo, nasce a filosofia, a ciência nasce como uma busca de resposta concreta para as indagações filosóficas, né? A religião nasce como uma proposta de transformação moral da criatura a partir da compreensão da dinâmica da vida, e assim vai. Então, a ciência, de tempos em tempos, ela muda de opinião. Ciência é tudo aquilo que possa ser falseado, ou seja, você nunca pode fechar a questão. Você tem um chamado método científico, né, que é tese, experimentação, observação e conclusão. Só que a conclusão, de tempos em tempos, ela se modifica. Porque você cria uma teoria, por exemplo, a teoria clássica da física, né, do Newton. Aí todo mundo, não, acabou, está resolvido. Aí passam alguns anos em Einstein e traz a teoria da relatividade. Ele não desconsidera Newton, mas ele abre o ponto complementa, exato. Hoje a física quântica, que o próprio Einstein duvidou dela, vem ampliar mais ainda os horizontes, ou seja, vai sendo construído o conhecimento. E assim também é em matéria de religião, de compreensão das leis da natureza. Então, para o evangélico, a verdade é aquela que ele acredita, que se estabeleceu através da sua crença, ou seja, da sua fé. O católico também tem a sua crença, a sua verdade. O espírita tem a sua verdade. Quem somos nós? Seria muita presunção de dizer que nós é que estamos com a verdade. Eu estou com a minha verdade. A minha verdade hoje é que existe Deus, existe Espírito, existe reencarnação, existe mundo espiritual. Eu posso falar por mim. Então, cada um de nós aqui, à medida que vamos conhecendo as coisas, estudando, debatendo, aí nós vamos construindo a nossa própria verdade. Ela vai sendo dilatada à medida que dilata a nossa razão, a nossa intelectualidade e, principalmente, a nossa espiritualidade. Então, é isso. Cristina, tem tempo para a resposta? Já encerrou, né? 1 minuto? Não dá para você quer responder alguma coisa? É só falar um pouquinho que o nosso irmão Alexandre disse. Segundo várias pesquisas, estudos, hoje nós estamos encarnados aproximadamente de 7,5 bilhões de encarnados. E 70% da humanidade são reencarnacionistas. 30% são cristãos. E nesse 30%, 3,2 a 3,5 espíritas. E já subiu bem de 2 anos para cá, porque era 2,5. Então a reencarnação não foi espírita que criou a reencarnação, como muitos dizem, porque ela já existe. Deus da criação. E se nós olharmos na Bíblia, está cheio de colocações reencarnatórias. Palavra de Jesus com Nicodemos. Jesus no Monte Tabor, aonde se levitou e conversou com Moisés e com Elias. E tem muito mais outras colocações reencarnatórias. Se nós olharmos no Velho Testamento, nós vamos encontrar N e N textos falando sobre reencarnação. Então, reencarnação não é coisa de espírita, não. Só para completar que já passou da hora.